Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, Lima Júnior Castro Ferreira. Eu sou Carol Pesarini, sou gestora da área de Gente e Gestão do escritório Lima Júnior Castro Ferreira. E é um prazer receber vocês aqui para esse bate-papo muito interessante sobre carreiras em movimento. E, na verdade, assim, a gente quis preparar algo muito especial em homenagem ao Dia do Advogado, né? E nada mais interessante do que um bate-papo com os nossos talentos, os nossos advogados, que fizeram uma transição recente de carreira. Então, queria trazer aqui uma reflexão, né? A profissão do advogado, eu falo que eles se formam 3 vezes. Acho que a primeira formação é na faculdade, quando eles saem ali, os advogados técnicos preparados para qualquer processo. Mas depois vem a segunda formação, né? Tirar a OAB, firmar tudo aquilo que vocês conheceram, que vocês aprenderam ali durante 5 anos. E eu falo que a terceira formação e a mais desafiadora é quando vocês começam no mercado de trabalho e vocês se deparam com um mundo de gestão que vocês não aprendem dentro da faculdade. Então, eu acho que a profissão do advogado, ela é uma profissão em constante desenvolvimento, tem um desafio enorme de aprender gestão, de aprender competência, de desenvolver habilidades que vocês não estudam e não saem preparados da faculdade. Né, Matheus? Então, e são exatamente essas habilidades, essas competências, eu acho que abrem portas e oportunidades para os advogados ocuparem posição estratégica, enfim, desenvolver a sua carreira e além, né, dos processos e prazos. Né? A gente fala em gestão de risco, em gestão de pessoas, em inovação, enfim, em criatividade, em comunicação, em escuta. Então, a gente fala de várias competências que sequer vocês têm na universidade. Né? Então, eu acho que a terceira formação é que abre as portas, né? E o diferencial para os advogados construírem uma carreira e ocuparem posições estratégicas e de tomador de decisão aí na carreira que decidem seguir. Bom, aqui no LJCF, a gente tem um slogan, né? Uma missão, que é inteligência jurídica em torno de pessoas. E a gente olha para as pessoas para criar oportunidades, desenvolver talentos. Então, a gente quer convidar algumas pessoas especiais, escolhidas a dedos, para a gente bater esse papo aqui, falar sobre movimento de carreira. Para testemunhar, né, sobre essas oportunidades, eu acho que o escritório abre, o escritório permite, identifica, proporciona, incentiva. Então, para essa conversa, eu tenho o prazer de convidar Débora Santos, André Pereira. Obrigada. Matheus Moisés, meus queridos amigos, clientes, eu falo que são meus clientes internos, né, como gestora de RH. Tenho muito orgulho de compartilhar os nossos dias ali na construção e no desenvolvimento dessas competências que vão além da formação. Então, falar um pouquinho aqui do André Pereira. Ele construiu aí a trajetória dele na área trabalhista junto com o escritório. E ele fez um movimento de buscar aí se lançar no desafio de novos negócios. Movimento recente. Movimento recentíssimo. Quentíssimo. Quentíssimo, Tá novidade, está no forno. O mercado forno, ainda está sabendo desse movimento, né, André? Então, ele aceitou o desafio aí para a área de desenvolvimento de novos negócios. Débora Santos, a nossa gestora de controladoria jurídica e legal operation, né? A gente fala assim, legal ops, né, Matheus? O famoso legal ops. Enfim, mais de 12 anos de carreira na área trabalhista, sempre muito desenvolta na gestão, então não é à toa que você está nessa posição e foi convidada para estar sentada nela. Obrigada. Mateuzinhos, jovem, né, Matheus? Buscando já com propósito a sua carreira, não é isso? Fazendo um movimento já certeiro, sabendo o que quer, enfim, se lançou também numa mudança, saiu do tributário, super contencioso, super tradicional. Bem mais cedo. Exatamente, do que a gente, né? já sabe o que é, a gente demora, né? Os jovens de hoje sabem o que é, né, Matheus? Foi para a área de legal ops. Sabe até demais, né? Às vezes até assusta. Fez uma transição, saiu do tributário e foi para a área... estagiário, de né? estagiário no tributário e foi para a área de legal ops, uma área super inovadora, super recente de mercado e que ele tem uma clareza maravilhosa que está nos ajudando muito nessa construção, viu? Feliz. Então é isso, vamos começar o nosso bate-papo? Bora lá. Bom, para guiar o nosso bate-papo aqui, eu preparei algumas perguntinhas para instigar vocês nessa conversa, né? Até para inspirar os profissionais, enfim, mostrar que a formação do advogado vai além
daquilo que vocês saem da faculdade, né? Como eu falei no começo, eu acho que são 3 formações, vocês já estão graduados e pós-graduados e quase mestres, uma vez que conseguiram fazer essa movimentação e não é à toa. Então, queria trazer aqui algumas perguntinhas para a gente poder trocar um pouco de como vocês fizeram essa trajetória, para vocês testemunharem, né? Assim, evidenciar vocês nesse Dia do Advogado, o quanto é rico, né, a carreira de vocês e que permite aí, eu acho que trafegar em várias áreas, né? Todo advogado sai pronto para atender processos e prazos. Uma carreira tão ampla, né? Mas olha a amplitude que nós temos aqui, né? Nós estamos falando aí de uma área comercial dentro do jurídico, de uma área de inovação, né? De uma área de controle dentro do jurídico e de uma área que vai além dos processos, né? Então, queria fazer uma pergunta um pouquinho sobre a trajetória de vocês. Então, vou começar com a Débora. Queria saber um pouquinho se você imaginava, assim, Débora, que a sua carreira seguiria esse caminho quando você entrou no escritório há quase 12 anos atrás. Bom, Carol, primeiro eu quero agradecer, né, por esse momento, agradecer o Lima Júnior Castro Ferreira, o escritório que eu tenho um prazer enorme de ser parte, de ser membro ali. 12 anos é quase metade da idade do escritório. Exatamente. E cada vez mais, só gratidão. O escritório é minha casa. A gente fala, né? É minha segunda casa? Não, é minha primeira casa. É ali que eu fico o dia todo, é ali que eu me desenvolvo, é ali que eu desenvolvo equipe e... Amizades. Eu sou apaixonada pelo escritório. Hoje, muito mais. Eu acho que com o tempo a gente... É um relacionamento tão maduro que a paixão só aumenta, né? Só aumenta. E agradecer, Carol, você, tá? Por esse momento, por estar aqui. E o tanto que você colaborou, desde quando você entrou comigo, com as questões que eu já tive. Você sempre ali tão próxima, né? Tão presente. E é um prazer estar aqui com você. E a Carol tá com a gente há quanto tempo? Já? 2 anos. 2 anos parece que faz 12 também. Parece que faz 12, né? E já é tão de casa, é tão né? intenso. O escritório é tão intenso, eu gosto disso, né? Eu acho que a intensidade, ela motiva. É muito interessante. Mas, não, eu não imaginava no início, porque quando eu entrei no escritório, eu imaginava estabelecer uma carreira como advogada mesmo, né? Técnica e seguir minha carreira desse modo, né? No trabalhista. Sempre foi no trabalhista. E... Antes do Lima, você trabalhou Antes do Lima, trabalhista também, sim. Desde... Ou poucos? 2009, meu primeiro estágio, trabalhista, né? Depois, tudo trabalhista. Minha vida foi trabalhista. O trabalhista me escolheu, né? E aí... Mas quando eu entro no escritório, eu imagino que eu ia estabelecer minha carreira ali, no trabalhista. Tal, né? Ok. Mas aí eu percebo que, olhando para trás, essa transição, né, minha do trabalhista para gestão da controladoria e do legal ops, já tinha muito sobre mim, né? Porque eu sempre fui interessada em fluxos, em procedimentos. Nossa, como que eu posso melhorar isso? A gente trabalhou junto, você sabe. A coordenação que você fazia. Né? Exato, né? Depois, né? Porque eu tive uma evolução de carreira ali dentro do escritório também. E o quanto que o escritório aposta nas pessoas. Então, eu não imaginava, mas, né? Isso aconteceu agora. Mas, de fato, já existia muito do que eu faço hoje em mim, no meu dia a dia. Já estava pronta, né? Fui ficando. Já nasceu pronta. Tô sempre pronta, assim, né, tô sempre Débora? pronta. Eu tô aí. Principalmente se for para um Como vinho, diz Carol, né? a gente não trabalha, a gente faz sucesso. Né? É verdade. Lá no escritório a gente não trabalha, a gente faz sucesso e brilha, né? Exato. Porque tem que brilhar. Mas enfim, obrigada. Realmente, a carreira eu falo que a gente tem que ter intencionalidade na nossa carreira, né? Às vezes a gente vai deixando a carreira nos escolher. Exato. Chega uma hora que a gente tem que escolher a nossa carreira. Exato. Eu falo, Matheus já tá nessa intencionalidade, que é muito bacana. A gente demorou um pouquinho mais, às vezes. Mas eu acho que esse pessoal de hoje em dia, né? Eu falei, eles têm intencionalidade. Eles têm intencionalidade. Mas tem uma frase que tá muito clichê, que é que a gente tem que ser intencional, sabe? E por mais que pareça clichê, eu acho que a gente tem que acredito mesmo, que a gente tem que ser intencional. Quando a gente é intencional, eu acho que
vamos dizer assim, como todo mundo diz, o universo entende e ele traz, sabe? A gente tem que ter intencionalidade no que a gente faz. Profissionalmente falando, isso contribui muito para nossa carreira. Sim. Né? Eu acho que aqui, sem querer, né? Não foi uma coisa intencional, mas a gente tem 3 gerações. Né? Tô dizendo de nós 3 aqui. Eu sou a primeira geração, né? claro. A minha época, a época da Dé e agora a época do Matheus. Quando eu estava na faculdade, me formei, a carreira jurídica, pelo menos na minha visão limitada, era advogar, estática, né? Prestar concurso. Ponto. Tudo bem, concurso você tem várias opções. Na advocacia também várias áreas. Mas o Matheus já vem com um uma mundo amplitude, já né? muito mais aberto, né? E ao longo da carreira que eu fui descobrindo essas outras habilidades, possibilidades, mas o Matheus já sai com o mundo aberto, né? Exatamente. Eu falo que a minha carreira não mudou, ela evoluiu, né? Porque eu continuo exercendo direito, só que hoje de forma diferente, voltada para inovação, tecnologia, gestão, né? Mas é o que a gente fala, né? Essas habilidades que vocês não aprendem lá é que abrem novas oportunidades. Por quê? Porque o direito, eu falo assim, é muito amplo. Falo o commodity do direito, que é o direito processual contencioso, ele não pede muito, a não ser cobrir os prazos. Mas e aí? Qual é o próximo passo? O que vem além disso? E aí as competências é que vão fazer a diferença, não vai ter jeito. As soft skills, né? As soft skills. E aí, você falou um pouquinho, né, das gerações e da gente ter intencionalidade. Você também tem uma carreira aí consolidada no trabalhista, né, André? Queria saber um pouquinho do momento que você percebeu que você podia contribuir em outra área, em outro lugar, em outra frente. A minha carreira é um pouco monótona, né? Se você for analisar, porque eu fiz faculdade, estagiei 2 anos no Fórum Trabalhista de Paulínia, e trabalhista porque eu já tinha um escritório trabalhista na família. Então eu já entrei você foi escolhido. Oportunidade, Todo né? mundo é escolhido. Aqui já escolhe, viu? Aqui não é escolhido, não. A gente... Vocês são... Aqui não adianta, entendeu? Exatamente. Vocês foram escolhidos, ele escolhe. O Juliano, que é o meu irmão mais velho, que trabalha comigo, e desde então, desde o início da minha carreira, ele é um pouquinho... Se formou 3, 4, 5 anos antes. Então eu segui o caminho do meu tio, que era um desembargador aposentado e tinha o escritório. E o meu irmão mais velho já foi nesse caminho. Eu falei, acho que o meu caminho é esse. Acho, né? Com 17, 18 anos. Vou usar ele de exemplo, né? Um excelente profissional também. Isso é uma questão natural da vida, mas com 17, 18 anos, ninguém está pronto para saber o que quer fazer pro resto da vida. Mas é o que a gente tem que fazer uma primeira opção ali. Sim. Né? E eu fui nessa. Então eu fui trabalhar no Fórum de Paulínia, fiquei 2 anos. Depois disso, me formei e fui trabalhar no escritório familiar. E agora eu tô com 25 anos por aí de formado e é só o meu, se a gente não contar o estágio... Quase a idade de vida do Matheus. É, por aí. É só o meu segundo escritório. Então, ainda legal, é um tipo de carreira meio das antigas, né? Sim. Meu pai ficou 30 anos na mesma empresa, sabe? Então... Eu acho tão legal ficar no isso. mesmo lugar não significa que você não tenha você esteja estagnado. Muito pelo contrário, para mim isso diz muito. São 12 anos, você acha que foram 12 anos? Sim. Quase 12 anos de Lima Júnior aí. Mas idênticos? Não, a gente trabalha junto há 7 anos já. Eu tô há 7. orgulho de ser Lima Júnior Castro Ferreira quase. Mas o que eu quero dizer é que às vezes você fica 30 anos, mas muda tanto. Evoluindo. Exato. O direito evoluiu muito também. Tem parte da carreira em movimento em si. O escritório ajuda bastante. O escritório permite isso. Exatamente. Tem muito lugar que não permite, no entanto. E eu acho que o escritório se dá muito bem nisso. Às vezes o escritório não permite pelo tamanho dele. Né? O nosso escritório consegue absorver essas habilidades. Essa movimentação, né? É que eu vejo o Lima Júnior Castro Ferreira, né? Tenho o maior orgulho de falar esse nome, pelo que ele carrega com ele, né? Eu vejo como família mesmo, sabe? O que as pessoas me trazem, assim, o que eu escuto, é muito família, é muito minha casa. Eu me sinto em casa, né? A gente tem um ambiente muito leve. A gente tem um hoje, ambiente leve, Mas e que hora foi a virada então, de chave? Aí, porque você tem uma carreira estabelecida, em 2019, eu venho do escritório familiar pro Lima. A gente optou por fazer esse movimento. Aí é um mundo totalmente novo, né? Porque no escritório familiar você tem outra visão. Pequeno, né, Dan? Outro foco. Era o meu tio, eu, meu irmão, minha tia era secretária.
É outra. Quando eu entrei lá no Lima, é uma empresa. Enorme. Né? Era na época do Alphaville Outra ainda, estrutura, era lá no Alphaville. E aí, aos poucos, você começa a ter contato também com outros tipos de clientes. Diversas reuniões, empresários, empresas grandes, familiares, pequenas, uma coisa bem variada. E você começa a perceber nessas reuniões que antes, pelo modelo que eu estava acostumado a trabalhar, eram mais limitadas. Claro que tinha o seu valor, era maravilhoso, mas é diferente. Uhum. Nessas reuniões eu comecei a perceber que não é só a questão jurídica, técnica, que está envolvida naquela reunião. Né? Você começa a perceber que o contexto... Parece que você está falando uma frase feita, mas é verdade isso. Se a gente vê nos filmes... Claro que o filme tem um contexto exagerado. Romantizado, e tal, né? aquela série Suits, né? Uma coisa exagerada. Mas tem uma coisa por trás, né? O contexto do negócio, a gente que atua com empresarial, né? O contexto do negócio do cliente importa muito. Né? Então, a hora que você começa a se familiarizar mais com isso, a enxergar umas outras questões fora do prazo. É a visão estratégica, da né? lei, Você começa a ter a né? visão Isso aí estratégica, né? É o mínimo que o advogado, que você espera do advogado, é ele saber A lei. o que fazer e o prazo para cumprir, vamos colocar assim, né? Isso é o mínimo. Quando você absorve esse contexto todo, e aí eu comecei a perceber que aí é questão de perfil. Tem gente, e não é demérito, cada um tem o seu perfil, que ama fazer os prazos só, audiências. Eu comecei a perceber que eu gostaria de contribuir com algo mais ali. Mas foi uma coisa que, assim, um amadurecimento lento, porque eu ainda estava preso numa ideia de advogado. Né? Estático. E aí, recentemente, depois de um tempo já amadurecendo, conversando com a família, amigos, vendo movimentos internos como o da Débora, que trabalhou. A gente trabalhou junto muitos anos. 6, 7 anos. Sim. O seu movimento é desse ano também, né? É desse ano. Daí a primeira pessoa que eu fui conversar foi a Débora, com ela. para entender. A gente sempre se deu muito bem no trabalho e Sim. tal. E aí. E a segunda foi comigo. A segunda foi com você. E aí eu tomei a coragem. Falei, agora é a hora, porque... Vai pra frente. Não, eu super incentivei. Ele veio com jeitinho, aquele cuidado. Eu falei, sabe quando você... Vambora. Claro, toda mudança... Gera insegurança, traz né? um movimento. De repente é mais confortável ficar onde você tá e ver se vai melhorar um pouquinho. Melhorar, que eu digo, é porque você quer crescer sempre. O desconforto é muito bom. Mas assim, chegou uma hora que eu olhei no espelho e falei... E aí? É agora ou não vai ser nunca? Uma questão de desafio também, né? Ir atrás do desafio. Afinal, você não tem mais a idade do Matheus, né? Então tem que ser agora. E aí é interessante que o frescor dessa novidade traz um ânimo diferente. Energia, né? Foi nessa hora. Então, na verdade, você inspirou o André, você entendeu? Sim. Você foi Quando ele me chama pra conversar, eu tava na transição ainda, né? E aí, gente, o que será que o André quer falar, né? E aí a gente tem, né? Lembro até o momento, a sala e tudo mais, e a gente tendo aquela conversa. Na salinha de entrada, né? De entrada ali. E aí eu falei, Dé, vambora. Vai lá. Você só tem a ganhar. Você só tem a ganhar. Tipo, não, a gente já tem. Entendeu? Eu lembro que ele foi falar comigo também. Eu falei, mas André, você vai. Todo durinho. Todo durinho. Então, eu tava pensando com trejeitos, cuidados. Eu falei, ele é muito seu perfil, vambora, falei, conta vai comigo. Vai, Acho se lança, se arrisca, se mostre, né? E é legal que quando eu entrei no escritório, a gente trabalhou diretamente juntos, né? A gente fazia uma gestão tripla do departamento trabalhista, a Débora estava na coordenação das equipes. Sim. E tinha outras coordenadoras. Uhum. Talvez algumas eu tinha proximidade em determinado assunto e tal, mas eu sempre senti muita confiança na Dé. A gente sempre teve uma conversa muito clara, transparente, direta, né? Sempre sou, assim, nos respeitamos no trabalho e fora. Sabe uma relação que você confia na pessoa sem precisar ter muito motivo, né? Até para questões pessoais, né? Sim, vamos bater um sempre. papo aqui? A gente Preciso de se uma... abriu. A Dé contou os causos dela, a gente conta os nossos. Mas foi muito legal você ter buscado, porque foi uma busca sua, né? Sim. O André foi, me buscou, eu como Mas, gestora... Carol, eu digo mais. Mas eu como gestora podia ter endereçado, mas eu falei, vai lá, você Mas isso é legal ficar de mensagem, só te interrompendo. Porque você, quem
quer fazer essa transição, quem pretende fazer o movimento, precisa colocar isso para fora. Exato. Precisa ter intenção, Porque né, André? o Se não tem RH intenção. O seu Isso, gestor, entendeu? às vezes, não percebe isso no dia a dia. Exatamente. Tá todo mundo ali na sua correria. É como se fosse um movimento intencional de mudar a carreira. E isso cabe a carreira é sua, é o que eu falo, né? Exato. A carreira é sua. O que você quer com a sua carreira? Claro, você é um facilitador. Exato. Mas a A carreira é vocês. sua, aqui ou em qualquer Ou lugar, qualquer a carreira é lugar. sua. O que você não quer pra sua falou vida? nada nesse sentido, mas eu imagino que tenha sido uma surpresa para você. A minha manifestação. Foi uma surpresa. E eu falei, opa, mas se você quer, por que não? Vai lá, se expõe, fala. Você tem canal aberto, né? Você é uma pessoa que transita na diretoria, enfim, tem acesso a Ana, João. André, vai, coloca. Eu acho que você tem Mesma coisa que eu falei. né? E a gente nem combinou, e a gente nem Eu sabia. falei, claro, posso levar, mas eu acho que você tem Exato. peso pra fazer esse Exato. movimento. E isso a né? gente tem que reconhecer, né? O João e a Ana são pessoas maravilhosas, Exato. muito gente. abertas, Sim. muito receptivas, você se sente à vontade, Não são presas, né? Pra a levar, processos, a nada seja o disso. assunto profissional ou até eventualmente um assunto pessoal, Pessoal. eles acolhem, escutam E tratam, né, de alguma maneira, tratam e direciona ali. ajudam. Isso é muito legal. Eu não sei explicar, assim, eu até me emociono um pouco falando disso, porque eu acho que nunca teve assunto, assim, eu não sei se é porque eu sou muito fã, né? Mas, assim, eu acho a Ana e o João tão humanos, Humanos, é. sabe? Você chegar neles com uma proposta como essa, a nossa transição foi diferente, né? Me fizeram a proposta a partir de uma ideia e Você você se levou, expôs. e A minha já você surgiu, foi né? e se expôs e trouxe essa proposta para eles, mas o quanto eles são abertos, né? Eu penso, gente, a gente é um escritório referência, sabe? Todo mundo conhece o Lima E a Júnior. gente tá exatamente, em Campinas e região, e São Exato. Paulo e Brasil. Mas a gente tá numa área até, a gente vê amigos e colegas que advogados são um pouco, né? Difíceis de acessar. Inflados. Inflados, boa expressão. Mas ali dentro a gente não tem isso, Que bom. né? Me É sinto uma muito em cultura, casa, né? gente. É a cultura do escritório, né? É. Eu acho que é horizontal, isso que a gente Em fala. casa, né? literalmente, assim, se eu levasse um colchãozinho e ficasse Dava lá, pra dormir tá lá. tudo tranquilo, tá tudo tranquilo. Mas, ó, vocês se descobriram um pouco tarde, tá? Não entregando a idade, mas querendo ou não, foi depois Poxa, de, Carol, muito a amadurecimento. gente tá vindo bem. Tá vindo bem. Mas daí vem o Matheus Vem o Chegou o Júnior. Matheus. Matheus, jovem. com Meu energia. jovem querido. Temos que estar no Informação. escritório há quanto tempo? Deu um ano Um agora. ano dia agora. 27, Um ano agora, faz- acabou de sair é, agora. Sei o- lá, É, verdade. Caramba, em um ano, quanta coisa aconteceu na sua vida? muita coisa. Eu E o saí do estágio. Ah, sua fui vida pro- profissional, em um ano. Você se formou quando ou não formou ainda? Eu não formei. Eu, no Ele caso, tá- saí do direito e agora eu tô entrando em ciência da computação justamente para conseguir a carga técnica dentro da área que eu tô seguindo dentro do escritório. Quando ele chegou no Já escritório, nem prática já barba ele tinha. Um ano já Não, cresceu tinha a sim, barba. Já tinha tem- sim. Era meio ralinha, né? Não, era Mas, Matheus, o gigantesca que a já. gente quer saber, assim, falando sobre descoberta, né? Porque você viu, eles demoraram um pouco para descobrir o que Velhos. tinha propósito, Entendi, né? O que Carol. fazia sentido. Velhos não, experientes. Você, o que, né? Na verdade, o que você descobriu sobre si mesmo nesse pequeno espaço de um ano que fez você mudar tudo isso? Você mudou a formação, claro, você pediu a mudança, você viu a oportunidade, saiu da área tributária, foi para a Legal Ops. Qual foi a descoberta sobre si mesmo que você teve nesse um ano, né? Que mudou tanto a sua vida e tão jovem, né? Que eu gosto muito de resolver problema. Ah, então tá no lugar Tenho certo. vários pra você Eu- resolver. eu descobri- Depois daqui a gente pode conversar, inclusive. Porque um dos negócios que eu tinha um problema ali é que tinha muitas regras que eram simplesmente arbitrárias, eu não conseguia compreender o porquê. Uhum. E quando eu comecei a ir atrás de compreender o porquê, eu percebi que elas poderiam ser melhores, mais eficientes. E aí, também eu percebi que algumas dessas regras eram simplesmente redundantes, elas poderiam simplesmente ser tiradas em prol da eficiência. E quando fez isso, realmente ficou mais eficiente. E aí eu falei, não, realmente, eu gosto bem mais de resolver os De problemas. resolver esses problemas. E aí eu segui com isso. Porque antes você estava como estagiário na área tributária. Isso. Contencioso, aquela vida prazo, É. né? Processo. No cantinho dele ali, as outras áreas nem... É. Quem é Sim. Matheus não tinha Exato. muito disso, né? Não, estagiário padrão, lá em cima. Na Mas parte é bom tributária, quietinho. a gente pontuar que enquanto estagiário você trouxe
Você conseguiu inovações ler, conseguiu justamente. ler. que daí perceberam, pô, o que o Matheus pode entregar. Justamente. E até ele percebeu, né? Conhecendo o dia a dia, ele conseguiu fazer a leitura e ver potencial. Porque se ele não tivesse passado por ali, ele ia surgir da onde com as ideias de eficiência, Exatamente. A gente só conhece a dor do outro quando a gente tá no Tá sapato do vivendo, outro, né? Exato. Tá vivendo. Mas isso fica uma mensagem legal. Claro, eu converso com os estagiários e estagiárias nossas lá no trabalhista, que eu tenho mais Sim. contato. Uhum. E Eu já é converso muito com todos. importante eles perceberem esse movimento do Matheus, né? Porque os estagiários, às vezes eles entram. Se fosse da minha época, era o estagiário que tirava a xerox, Nossa. fazia a carga do processo. Barriga no balcão. Né? Ah, pega um cafezinho lá, aquela coisa. Sem muito. E Sem muita intenção, né? E o André? Matheus está provando que mesmo lá no começo, é possível você tentar se destacar, fazer uma diferença. Sim. Mas eu acho que a diferença é esse conhecimento, é esse autoconhecimento, é conhecer aquilo que ele tem de competência, de habilidade, que ele pode aportar valor. Exato. É o autoconhecimento, não tem jeito. Ele nem formou ainda. Você fala, ele tem toda a carga técnica? Não tem. Mas ele tem. E eu ouso dizer, Carol, que tem muita gente formada que não entrega o que esse menino entrega. Sim, porque ainda não sem a ainda formação. não tem um propósito, ainda não tem uma intenção, né? Eu acho que esse... Porque é alguma coisa do dia a dia dele. Isso. Que era tão comum para ele que quando ele aplica em algum momento que a gente está precisando de alguma automação, né? Eu digo quando ele está ali no tributário enquanto estagiário, que quando a pessoa olha e fala, meu, mas esse menino faz isso? Você percebe, Opa! você percebe pelos movimentos aqui diferentes que nunca é tarde para você fazer essa transição. E nunca é cedo também, Mas nunca é né? cedo também. Porque, por Quanto exemplo, mais né, cedo você geralmente a conseguir, gente usa Ele a frase, identificou, né? né? eventualmente Ah, melhor. nunca é tarde, mas também nunca é cedo. Se você já sabe Sim. o que você quer, se você já sabe o que você gosta, você já sabe a Ser competência. intencional. Exatamente, você já pode escolher ali, né, Matheus? Exato. Sim. E me conta, Débora. Quero voltar para você aqui, porque você gosta de falar, então vamos deixar o microfone para você. Será? O que a advocacia te ensinou que você hoje usa todos os dias nesse seu novo desafio, nessa sua nova função aí como gestora da área de controladoria e legal ops? Ah, Carol, eu acho que enquanto pessoa, assim, eu sempre fui muito responsável, né? Então, atenção aos detalhes, né? Trazendo para o direito, assim, aos fluxos, eu ali na área, sempre prestando atenção no que podia melhorar, no que a gente podia trazer eficiência no dia a dia, né? O trabalhista que tem um fluxo bem... Fluxo muito Intenso, né? Complexo, intenso, né? Eu acho que é a área mais intensa Mais do direito, volumosa, mais assim, volumosa, né? A gente tem ali audiências, Prazos, perícias, prazos e... né? Então... Muito volume de processo. Mas tem uma coisa que eu valorizo muito hoje, que é a questão do relacionamento, Carol. Eu acho não, você me disse isso mais de uma vez, né? Porque o escritório foi muito responsável nessa minha transição e envolveu tudo, né? Foi todo Foi quase uma avaliação processo. 360, eu falei. Exato. E aí eu acho que é a questão do relacionamento, sabe? E na minha especialização, né? Que eu tô fazendo especialização em controladoria e legal ops, né? Semana passada, a professora enfatizou bastante isso, o quanto é importante a gestão dessas áreas ter relacionamento. E é uma coisa que eu valorizo muito. De certa forma, eu sempre fui relacional, sempre transitei bem em todas as áreas ali no escritório, né? Lógico que não desde o início, porque no início é um relacionamento, né? Foi construído, né? Eu construí isso, então, e você me disse isso muito expressamente, foi muito enfática, que um dos fatores para me escolherem para essa gestão foi o fato de eu ser muito relacional, de transitar ali, né, entre as áreas, né? Seja das 8 às 6, ou seja nos happy hours. Ela transita. Seja em tudo, transitar bem ali. Eu acho que eu trago isso muito também do meu pai, claro. Meu pai era muito relacional naturalmente, nada forçado, não é forçado e tal. Mas, de fato, eu acho que quando a gente tem aquela conversa, que, como eu disse, né, eu não fiz uma transição aleatória. Eu tive acompanhamento do início, eu digo que eu tô no meio, e eu digo que não tem fim. Porque essa transição... Ela vai te desenvolver ela vai perdurar, né? Então...
Meu pai tinha muito isso, ele era muito relacional e transitava bem ali com qualquer pessoa. Então eu tenho isso no escritório e esse foi um fator de escolha, você me disse isso mais de uma vez, né? Então, quando a proposta vem e eu vejo que o relacional foi um fator importante. Ali pra nós, né? E aí, na minha especialização, semana passada, a professora diz isso, um gestor de controladoria e de legal ops, ele tem que ser relacional. Não tem como. Porque o que você vai fazer? Você vai entregar para as áreas. Você está em contato com o escritório Você precisa inteiro. das pessoas. Eu preciso das pessoas. Precisa entendeu? negociar. Eu acho que negociação também é um Exato. ponto, Isso que eu ia sabe? falar. A questão Acho da... que é relacional e negociar. Porque enquanto advogado, a gente aprende a negociar. Sim, e eu trago isso muito para cá. Né? Porque tanto na controladoria como no legal ops, a gente está negociando o tempo inteiro. A gente está negociando prazo, a gente está negociando o fluxo, a gente está negociando a entrega, o projeto. Prioridades. Exato. Enfim. Então, acho que é exatamente isso. Acho que a minha construção, assim, se eu paro para pensar, eu acho que agora, de novo, eu falo, acho que até me emociono, mas eu acho que é bonito, sabia? É bonito. Não, e só isso só aconteceu porque o Lima Júnior Castro Ferreira acreditou em mim. Eu tenho o maior orgulho de Lima Júnior Castro Ferreira. Eu acho que não só em mim, né? Você puxou um gancho agora, que é por isso que você se emocionou, e você falou do seu pai. Sim. Né? A Déia perdeu o pai há pouco tempo, assim como eu perdi meu pai há pouco tempo. Logo depois. E esses dias eu me peguei pensando, o meu pai, o que ele era? Um diretor comercial. Não foi uma questão que quando eu pensei no meu pai. Eu quero seguir a carreira do meu pai, não Mas era isso. Depois que estava caminhando e concretizado, você viu a conexão. Sabe aquele dia que você está no banho ou no travesseiro pensando? Olha isso. Clica. Meu pai era... E na minha família, sempre assim, fisicamente, eu pareço muito com a minha mãe. E com meu pai também, mas... Tem uma mistura ali, né? Meu irmão né? mais novo. Mas em termos de jeito, eu era meu pai. E agora, encaixar isso foi muito interessante. Nossa, e eu não tinha esse gancho para falar disso hoje. Mas a hora que você falou... Exato. Surgiu. Mas falando, meu pai era seu muito pai, relacional. né? Seu pai, que nem você falou, você fez um link ali, deu match. Deu match. Ele foi diretor comercial de multinacional, não era do não jurídico. Era do jurídico, ok. Mas nada. que habilidade você acha que ele trouxe para você, que você talvez se espelhou ali, né? Como advogado, que faz hoje diferença? Porque deve ter vindo desse lugar aí. Mesmo que sem percepção, intenção, né? Eu acho não. O advogado é uma profissão que é muito parecida com a de médico, né? Por quê? Em termos de confiança. Ah, entendi. Né? O advogado e o médico e outras profissões, né? Engenheiro também. Não, mas você sabe sabe de uma brincadeira que fala que toda família você tem que ter três profissionais formados dentro da família que vocês estão garantidos. Profissional, advogado, médico e psicólogo. O psicólogo. Senão, como que a gente vive sem você? Sem psicólogo. Não tem como viver sem Entendeu? psicólogo. É a tríade aí do pilar, entendeu? Se não tiver o psicólogo, você usa o vinho. Tá bom. Dá pra substituir, mas só até amanhã seguinte, depois não funciona. Mas eu puxei esse gancho da advocacia com a medicina para falar de confiança. Sim. Né? Eu acho que você, como profissional na área jurídica, como advogado, e agora na área de desenvolvimento de negócios, que é o antigo comercial, vamos chamar assim, você tem que transmitir confiança. As pessoas, elas escolhem, seja o médico, seja o advogado, seja o escritório que vai... psicóloga que ela vai tratar, né? O psicólogo também é uma questão muito íntima, né? Seja o escritório que vai representar, que vai brigar pelos direitos daquela empresa, seja no tributário, no trabalhista, no cível, questões econômicas envolvidas, quem transmitir confiança. Não adianta você ter um escritório lindo, uma estrutura, né, e não conseguir aquela questão do olho no olho que transmite a confiança, né? Então, agora, claro, isso vem com o tempo, vem com amadurecimento, vem com a seriedade, questões né? do dia a dia. A nossa profissão é de muita responsabilidade, porque você está cuidando da vida e normalmente envolve questões financeiras, econômicas trazer de segurança, outras né? pessoas, né?
Você imagina o impacto que tem você tomar uma decisão que não seja a melhor para aquele caso. Então, você tem... E a forma como você vai comunicar que aquela decisão não é melhor para aquele caso, né? Exatamente. Mas você acha que a habilidade principal é a confiança? É a transmissão da confiança. Tá. Entende? Se você... A forma como você vai transmitir essa confiança, né? E isso vem, você até falou agora, desde o jeito que você se porta, sem ser uma coisa artificial, claro. Mas da forma como você se porta até o limite de como você se relaciona com esses clientes. Né? Eu acho que isso faz muita diferença. Legal. Dé, fala um pouquinho pra gente o que fez você acreditar que a sua mudança era possível, né? Foram tantos anos ali, 12 anos dentro da área técnica, trabalhista. O que fez você, né? O que te fez acreditar nisso? Que quando alguém te abordou, que foi uma pessoa também bem especial, te abordou e falou, pensa nisso. O que te fez acreditar nessa mudança? Bom, acho que a pessoa que me abordou, vou entrar num outro tópico, né? Mas eu acho que a própria cultura do escritório, sabe, Carol? Nesses quase 12 anos aí de Lima Júnior Castro Ferreira, eu vi tanta gente crescer, eu vi tanta coisa acontecer, sabe? E internamente eu pensava, cara, esse escritório acredita nas pessoas, sabe? Desculpa o cara, a gíria e que a gente tá num podcast. Mas é um escritório que acredita nas pessoas. E quando eu digo isso, eu cito, assim, a própria história da Ana Cristina, né? Ana Cristina começou, acho que como estagiária lá. Exato. Ana Cristina hoje é nossa sócia diretora, né? Mas há mais de 25 anos atrás, ela iniciou no escritório como estagiária. Olha onde ela chegou, olha o impacto que a Ana Cristina causa na nossa vida, né? Acho que talvez nem ela saiba de todo o impacto que ela causa, né? Uma pessoa extremamente profissional, comprometida, humana. Parceira demais. Eu acho que eu nunca vi a Ana Cristina desacreditar de alguém, sabe? Sim. Então, eu acho que a história dela me inspira tanto. E eu sempre digo isso para ela quando tem oportunidade, né? Acho que a sua história tem que ser mais usada, ela tem que ser mais dita, ela tem que ser pessoas, né? ela tem que ser explícita, porque ela inspira. Dá pra fazer um filme sobre. Dá pra fazer um filme. Há mais de 25 anos a história que ela conta com o João, gente. Não, tem cachorro. Isso aí vamos deixar para outro podcast. Ela tem que participar desse podcast. Ela tem que fazer um podcast de 25 anos da história dela com o João. Porque, olha, que ela deixou o cachorro. Isso aí vamos deixar de curiosidade, especial, né? de 30 anos do Lima. Exatamente. Ana, é um convite para você, para fazer um podcast contando a história de vocês aí. Porque João. É uma história muito inspiradora. E quando a gente tá conversando, eu falo, não tem como, sabe? E aí eu trago, lógico que de forma muito reduzida, né, a minha própria história, né? Porque eu inicio ali no Lima Júnior como advogada júnior, entendeu? Tantas coisas aconteceram de lá para cá. E eu sempre faço questão de enfatizar Lima Júnior Castro Ferreira, porque o Lima Júnior Castro Ferreira, ele tem um impacto na minha vida diferenciado, sabe? E quando eu inicio como advogada júnior. Você depois nunca desacreditou, vamos dizer assim. Eu nunca desacreditei. Sempre acreditou. Eu acredito, né? E voltando ao início da primeira pergunta que você me fez, eu tinha uma carreira para desenvolver dentro do escritório que era na área trabalhista, né? E aí eu sou promovida coordenadora quando o André entra, né, Dé? Eu acho que 2019, eu era coordenadora já do trabalhista. E eu vejo assim, o escritório acreditou em mim em todas as camadas, em todas as fases, entendeu? Entendi. Então eu fui advogada júnior, passei por uma, né, tive a minha carreira ali estabelecida, fui coordenadora por muitos anos. Eu acredito sim que eu tenha contribuído. De coordenador também sentei em cadeira de coordenação. Fiz ali, acompanhei muitos profissionais que eu levo comigo até hoje, alguns ainda estão, né, ali. Então, eu vejo a minha própria carreira. E depois essa oportunidade que o próprio escritório me dá de tipo... Você pode mais, olha, Débora, né, você pode mais. O que você acha de assumir a gestão da controladoria do Legal Ops? Tem uma você dormiu nesse dia que a pessoa falou pra você? Você dormiu? Porque... Eu dormi incomodada, né? A gente vai chegar lá. Dormi incomodada, mas
Eu acho assim, e Carol, além da Ana Cristina, que é a inspiração master, assim, pra vida de muita gente, que eu acho que isso tem que ser, sim, dito, falado, né? A Ana, eu ouso dizer que é uma das pessoas mais humanas que eu conheço. A Ana Cristina é uma das pessoas mais humanas que eu conheço. E quantas pessoas a gente cruza ali, no dia a dia, que tem mais de 10, 15, 20 anos de escritório, eu não consigo contar nos dedos das duas mãos. Entendeu? Verdade. E quem que fica num relacionamento tanto tempo se não tem algo que agregue Você tem muito? uma oportunidade, entendeu? né? Então ali é um escritório cheio de oportunidades, cheio de sabe, eu acho que... Ai, Débora, eu acho que você tá empolgada. Eu tô mesmo. Eu tô empolgada. Que bom, Eu acho que me viram, me notaram em algo que nem eu tinha notado. Entendeu? Então... E tá fazendo com muita excelência. E tá brilhando. mandando bem. Tá fazendo sucesso e brilhando. Como Essa trabalho questão- diretamente com o É? Matheus. A questão então que eu vou a levar. Débora puxou da Ana A Débora Cristina... não trabalha, ela faz sucesso e brilha, entendeu? Da Ana Cristina é muito interessante, porque quando eu conversei... Bom, a primeira conversa mesmo original, claro, foi com o Juliano, meu sócio, meu irmão, o parceiro aí, Excelente há profissional, 25 né? anos. E contei já com o primeiro apoio, depois veio a Del, o segundo apoio, o terceiro apoio da Carol. E aí, bom, vamos tentar agendar uma reunião com a Ana e o João. Que, claro, é muito difícil casar todas as agendas. E a conversa com a Ana foi no corredor do natural. escritório. Um dia eu falei, a Ana é preciso muito falar com humana. você. Vamos marcar uma reunião. Não, mas Não, pode ser fala aí. agora? Vamos conversar ali. Ali na Jabuticabeira, a famosa. Você já viu um diretor tão acessível? E aí, Na Jabuticabeira comendo pipoca. fiquei curiosa, vamos conversar. E A aí, Ana é ali folga da surgiu. curva, né? Então, isso é muito legal, né? Você falou de apoio, né? Que você teve o apoio aí do Juliano Pereira, que também é um advogado trabalhista que nós super amamos. advogado. Um super que te apoiou. Excelente Né? Foi o profissional. apoio dele que te permitiu também fazer esse movimento. Dizer, ó, você segura a ponta aqui, eu tô indo fazer isso aqui. E como é que o Lima te apoiou, né? Claro, você falou aí do acesso à Ana, da conversa com a Dé, da oportunidade da gente trocar ali, de eu te impulsionar, falar, vai, você tem essa abertura, você não precisa de mim, você tá pronto. Como que o Lima te apoiou nessa transição? Eu sei que ele é bem recente, ainda é tudo muito novo, mas como que você se sente apoiado pelo LJCF hoje? Você trabalha num ambiente que você sente que você tem essa liberdade para expressar aquilo que você está sentindo. Isso é um primeiro ponto. Sim. Não existe ali uma questão formal estabelecida, né? Olha, vem aqui demonstrar... Um processo, Exato. né? Sim. Mas lá no escritório eu me senti muito à vontade. Claro que aí, anos de casa, outros profissionais que você ganha essa liberdade. E a Dé citou uma questão interessante também, porque a Dé tinha contato com profissionais que eram amizades íntimas e que eventualmente tomam outros rumos na carreira. E entram pessoas Novas. no lugar dessas pessoas. E aí você vai construindo um novo relacionamento, entendendo essa nova pessoa que entrou, sem perder, de repente, a amizade antiga, claro. Uma questão não tem nada a ver com a outra. E assim o ciclo da sua carreira vai seguindo, vai se renovando. Mas Mas isso tudo porque, como diz a Carol, a carreira é minha. Né? Por Exato. isso que ela segue. É. Né? É que às vezes as pessoas ficam esperando alguém tomar a decisão pela sua carreira. A o gente fala, não, a ponto de decisão é sua. percepção é você Exato. se sentir num ambiente. Claro, você tem que ter Se Você apoio. tem essa abertura. Exatamente, você tem que ter apoio. E a Carol merece aqui o nosso reconhecimento, né? Porque A Carol é sensacional. desde que ela assumiu o cargo que ela assumiu, a gente sente uma Segurança. integração, uma proximidade, uma super boa vontade, vamos chamar, não sei, Uma intenção, né? exato, de Ser estar próximo. intencional, né? Não é aquele RH Engessado, que né, nem Dé? RH que chama, É gente gestão. Gente A gestão. gente cuida de gente. não é aquele profissional também, talvez antigo. É Carol GG, não tem nada a ver com que- RH, Carol né? GG, fica isso, né? Carol GG, eu sou muito grande. Mas era aquele profissional na antigo intenção. que também não tinha culpa de ser do jeito que era. Era Sim, como o mundo era. o mundo como De ficar lá na salinha do RH esperando os Resolver. problemas Mas aí aparecerem. entra um ponto né? importante, Dé. Né? Como o escritório acompanha a evolução, né? Sim, exato. Sim, verdade. Eu acho que nós aqui que temos contato com a Carol bastante, por essas questões,
nunca fomos clientes dela ali para trazer problemas, né? Má, queria te ouvir um pouco sobre o que fez você acreditar, né? Eles acreditaram, tiveram acesso, você é jovem, tinha acabado de entrar, era estagiário, o que fez você acreditar que era possível, né? Como que o escritório te apoiou nessa transição? Foram duas coisas. A primeira foi poder errar, tipo, barato e começar pequeno. Então, eu comecei com uma automação muito tosca, que era das notícias tributárias. Eu precisava pegar as notícias dos sites, isso demorava 1 hora e era um saco de fazer. Foi uma das piores experiências, assim, porque eu ficava entrando nos sites pegando notícia. Só isso. Adoro a linguagem dessa nova geração, gente. Era um saco. Né? Era um saco. Porque Mas porque era uma coisa muito quadradinha. Eu pedi 1 hora pegando notícias. Tipo, não tinha eficiência, ele tinha que ficar lá. Exatamente. E aí eu olhei assim e falei, dá pra fazer alguma coisa aqui. E como era algo que simplesmente serve pro debate do tributário e não tem um fatal atrelado, não vai perder um processo, coisa do tipo, eu falei, podia ter uma criatividade aí, dar uma... tem alguma coisa pra jogar aí. E aí eu tentei automatizar, deu certo, funcionou muito bem. E aí, a partir daí eu comecei a automatizar algumas outras coisas. E aí entra justamente onde que o escritório ajudou muito, que é a questão de dar esse apoio. Que eu tinha um canal para conseguir falar com a diretoria, e eu lembro da reunião justamente que eu fui falar com a diretoria, fui chegar com uma oferta, eles chegaram exatamente com a mesma oferta que eu tinha, que era montar esse departamento do Legal Ops. Que legal. E deu tudo muito certo. Match, Exatamente. Funcionou. Deu match. E hoje a gente tá junto, né, Mar? Exatamente. Comigo foi muito parecido também, porque quando eu fui levar a ideia... Foi muito rápido. Quando eu fui levar a ideia, eu falei... A minha ideia era dizer, não é isso que eu quero, é isso. E era exatamente o que eles estavam precisando, buscando, esperando. Então, encaixou assim de um jeito que... Não, sabe quando a reunião acontece? Exato. Agora, quando você vê o Matheus, fica a mensagem de que a gente não deve se limitar ao cargo, aquilo que você está fazendo. Exatamente. Só que a oportunidade às vezes vai surgir. Você precisa estar pronto para ela. É a formação ser um ativo e não uma âncora, né? Mas você não tá dito por quem mas você se precisa estar pronto, Matheus, entendeu? Porque ou assim, seguro, até ou intencional. Porque às vezes acabou. você não tá pronto, mas você tá seguro, você sabe que é isso que você quer. Eu quero isso, investe em mim aqui, gente. Né? Olha, eu tô aqui. Eu quero isso, eu sei que eu posso. Vou dar um exemplo do dia a dia ali. Acabou de acabar a Copa do Mundo. Você tá no banco de reservas da seleção. Você tem que estar pronto para entrar. Sim, você não sabe o que vai acontecer no jogo. E até alguns jogadores nossos mostraram que não estavam tão prontos assim. Mas né? olha só, no seu caso, ainda tem uma questão muito importante para a gente enfatizar, que você traz a sua proposta em algo que eles já estavam buscando, porque a gente tinha essa vaga ali, e vem a Ana e o João, e isso mostra o quanto eles valorizam a evolução e a transição interna, exato, de fora para dentro, não de dentro para fora. Em vez de buscar, eu vou dar oportunidade para quem já está comigo. Porque eu confio nesse profissional, ele conhece a minha cultura, ele sabe o que eu quero, ele sabe da minha intenção, ele sabe onde quer chegar. Então, porque eles podiam simplesmente, tipo, não, eu quero alguém já especializado, que tenha... Trazer alguém do mercado. Alguém do mercado, que tenha pós, que tenha... Ou que já conheça, que tenha mestrado, que tenha doutorado, e que tenha isso, que tenha aquilo. Não, eu vou valorizar quem tá aqui na casa. E isso o Lima Júnior Castro Ferreira tem muito, né? Valoriza muito quem tá na casa. Ele sempre rega muita semente, ao invés de tentar comprar uma planta já pronta. Exatamente. Gostei, e eu acho que é isso que me emociona, entendeu? Sim. É isso que quando me emociona eu falo, não, primeiro quem tá aqui dentro. Entendeu? Cenário lógico que tem várias oportunidades para quem tá lá fora. Claro. Mas se tem alguém aqui dentro interessado, mapeia, né, internamente. E eu vejo, né, lógico que tem toda uma análise, né, do potencial, e eu vejo que essa pessoa tem potencial. Ou tá pronta, ou se preparou, ou tem Vamos investir nessa pessoa. Isso. Igual a mim, né? E assim, a gente tá sempre pronto e nunca tá pronto, né? Isso que é bom. Mas
Não vai ter a hora exata, certa, perfeita, que você vai olhar no espelho e vai falar, eu estou pronto. Nossa, eu A hora que você sentir que tá pronto, você tem que tentar. Esse é um conselho bacana para Né? quem quer mudar de carreira, né? Exato. Você não vai estar 100% pronto, você precisa ter intenção, você precisa querer, você precisa ter propósito, você Ninguém precisa saber. nasceu CEO, ninguém nasceu diretor. É Quer verdade. dizer, você chega lá e evolui. Você quer que eu faça a pergunta pra você? Eu queria o conselho de vocês para quem... Eu queria ouvir muito Eu acho que tem aqui né? aquele momento que alguém enxergou algo em mim, né? Chegou, né? Todo mundo enxerga, né? Às vezes a gente não enxerga, como é o caso do Matheus. Não, mas teve um momento Teve muito alguém marcante pra mim, assim, que quem- foi... Que momento alguém enxergou em você que você não estava enxergando? Foi marcante pra mim. Sabe por quê, Carol? Sendo bem descontraída aqui, a gente tá, né, num bate-papo, que foi a Daniela. A gente tava num momento fora do escritório e tal. Ela me chama de canto e fala, Dé, eu queria bater um papo com você. Eu falei, X, não era, a gente não tava trabalhando, era A um Daniela, sábado. a Dani Freitas, que é a Daniela, gestora que é do minha Trabalhista. que era minha gestora lá no Trabalhista até então, né? E tal. Aí ela me fala, viu, você já pensou em seguir por esse caminho? E na hora eu, oi? Né? Que caminho Oi? é esse? Ela tava falando da controladoria, né? Do Legal Ops e tal. Ela falou, é sua cara. E na E por que hora... que ela achou a sua cara? Ela falou pra você? É que tá. Porque é isso que a gente tem que observar. O meu dia a dia já era uma pessoa que gostava de resolver os problemas de fluxo, de prazos, de o que a gente pode melhorar, o procedimento. Minuciosa e detalhista também. Minuciosa e detalhista, aí o Matheus que trabalha diretamente comigo hoje. Relacional E comunicativa, tal. negociadora. E aí ela me vem com isso. Eu não vou contar o contexto, acho que um dia a Daniela pode estar aqui comigo e a gente contar como que foi o contexto como um todo, assim. Mas ela é minha gestora. Ela enxergava algo em mim que no meu dia a dia era natural e eu não percebia. Olha a importância do gestor identificar Potencial, o né? potencial de quem trabalha você com tá rodeado você. de bons profissionais. Exato. E foi de uma conversa, sabe, Carol? E eu acho que, assim, uma conversa, ela pode trazer tanto resultado, tanto benefício. Eu volto na importância de você ser relacional, sabe? E olha aqui, tudo que aconteceu, agora, né? onde eu tô agora, tudo que tá acontecendo, entendeu? Depois- A Dani identificou isso. Ela veio numa conversa descontraída e jogou, né? Como eu disse, num podcast meu e dela, a gente pode até falar disso. Sim. Não vou abrir isso agora, mas o gestor é isso. É identificar o que o profissional faz que você fala, gente, isso aqui é fora da curva. Isso aqui pode aportar valor ali. Vai agregar pro escritório não muito tem mais, o né? atacante, o meio de campo, Goleiro. o goleiro, a defesa. Qual que é colocar na a posição função certa, do né? gestor? Vamos pôr na Não é posição. colocar todo mundo na gestão certa. Lógico que nem sempre você vai acertar. Você vai ter que mudar às vezes. Ou desenvolver Ou também. desenvolver. Dá tempo. Mas teve isso e foi muito marcante pra mim. Eu acho que a Dani teve um start Papel ali que importante. um papel muito importante nisso. Eu digo isso A pra gestão, ela e com eu uma faço questão de escutativa, deixar com uma aqui. visão de gestão, pode aportar valor para sua carreira. Exato. Exatamente. Eu tô sentindo muito conforto nesse movimento que é recente, porque aconteceu dos gestores Depois do comunicado depois lá? do comunicado das diversas áreas que nós temos, Te apoiarem, deles manifestarem, vindo lá um abraço, falar, André, a sua cara, que legal, te vejo muito mais né? nessa função lugar. do que na... Desculpa te Né? interromper, mas aconteceu comigo. É. Quando eu digo isso da porta para dentro, quando as pessoas, né, têm acesso ao comunicado geral que vocês fizeram e tal, todo mundo me apoiou muito, mas da porta para fora, todas as pessoas que já trabalharam comigo, tipo, é sua cara. Só que era algo tão natural meu, que eu fazia no dia a dia. Você entendeu que a gente tem que prestar atenção naquilo que traz entusiasmo? detalhe, né? Você entendeu? E E a Dani reparou nisso. E que conselho você daria para alguém que... Eu diria pra prestar Sim. atenção no Que entusiasmo, tá sabe, Carol? começando, Muitas que- vezes a gente acha que aquilo faz parte da nossa rotina, a gente tá fazendo algo a mais, ninguém tá vendo. E não é. Não é simples assim. Eu acho que tem algo que você faz no seu dia a dia, enquanto profissional, que te traz mais entusiasmo do que as outras atividades que você faz. Presta atenção nisso. O que te traz entusiasmo? O que te motiva, assim? Presta muita atenção nisso. Eu acho que é isso que faz a pode ser a diferença, virada né? de chave em algum momento, né?
E pra Que é o você, que o André? Matheus falou, né? Exato, Matheus exato. falou. E E pra conversar. Gente, a gente tem que conversar. A gente tá no escritório que tem quase 90 e 100 pessoas. Vamos conversar, né? Vamos trocar ideia, vamos... Às vezes uma oportunidade de vida pra você, surgiu uma conversa. Olha a nossa conversa como Exato. foi. Dé, eu tava aqui, blá, blá, blá. Ele veio todo, eu falei, Dé, que ideia sensacional. E você, André? Que demais. conselho você dá? Eu parto... A Dé já deu. Ó, presta atenção naquilo que te motiva, que te inspira, que você gosta. E você? Eu parto um pouco das histórias de cada um aqui, e a do Matheus aqui, a mais clara, né? Ele tava fazendo uma coisa meio burocrática ali. Ele E falou, "Bom, isso chata, aí né, não dá." Matheus? E agora, Excelência esse Matheus. não se limite, né? Àquela visão de carreira... não se limite a uma visão de carreira limitada, fica esquisito. Estática, né? Estática, né? Esteja aberto às O direito é muito oportunidades. amplo. E o que é legal? Não é uma questão de vaidade, tá? Mas você construir algo que lá no futuro, né? Você vai deixar uma marca ali no escritório. Pô, foi o Matheus que criou toda aquela área, ele criou Vai aquele deixar um sistema. legado, né? Eu ia falar legado, achei que ia ser pesado demais, mas eu mudei para marca, né? Se deixar um legado, uma marca, uma coisa que, quem Contribuiu criou o efetivamente, fluxo do né? não sei o quê foi a Débora. O André, ele mudou, Na forma de negociar. estruturou eventualmente a área de desenvolvimento de negócios, trouxe, né, uma modernidade diferente que a gente não tinha. É se A gente tá superar, aqui para né? isso, É se porque superar, né? a gente vai passar, nós vamos descansar um dia, e o único jeito da gente ser lembrado, É o que a gente deixa de não digo construção. único, mas uma das formas da gente ser lembrado é aquilo que você deixou, seja no pessoal, seja no profissional, que isso a gente não pode esquecer. Claro que a hora que você entra no escritório você é profissional, mas lá dentro, Você tem uma constrói pessoa. relações. Exato. né? Então a Dé pode chegar num dia que não seja o melhor dia para ela, teve um problema pessoal, só que você tá na sua correria, você não tem a sensibilidade de Alcançar dar o aquilo, apoio né? e perceber. Então, né, tudo, fugir da pergunta aqui, mas tudo faz parte de relacionamento. Sim. Porque, voltando à sua transição, se você não tivesse um bom relacionamento com as áreas, com as É um pessoas, fator- como seria? É a soft skill, Eu da no mesma fim, forma, Né? Exato. porque eu vou precisar dos gestores É a soft nessa skill. área, né? Que tá São na muitos nossa gestores. evolução, no nosso E se período, ninguém, nosso- o André é muito chato, ninguém gosta dele, não anda. Relacionamento, Então, relacionamento- faz diferença. Claro, questão técnica, profissional, tudo isso é Excelência básico. jurídica. E trazendo Mas- isso pra gente, né, Carol? Acho que a coragem, né, da gente aceitar novos desafios, né? Eu acho que isso se aplica tanto ao profissional como à vida, como um todo, né? Se eu não tivesse aceitado esse desafio, onde eu estaria hoje? No né? mesmo lugar, talvez, E né? o meu perfil, né, Débora, é o perfil de aceitar os desafios. Vamos arriscar? Vamos ver aonde eu posso chegar? Porque se eu não tivesse arriscado, eu estaria lá. Mas não é que lá estava ruim, mas é que aqui Que é onde eu tô você mais se em- encontrou. eu tô, né? eu tô bem, eu tô em casa. Vamos escutar o Matheus, que eu quero escutar o conselho dele. Jovem, desse... Meu menino. O meu é mais pra gente jovem. Eu diria. Opa, pra peraí, é pra gente. Peraí, a Não. gente vai sair então e a gente, você fala com Não, o é porque é o pessoal que não tem tanto tempo de casa e o respeito dentro da empresa também. Não tem Sim. tanto a moral ali dentro. Esse conselho dele vai pro TikTok, não vai pro Não, Instagram. Não tem a gente, É porque vocês já Duas tinham um cadeiras cargo mais vazias enquanto ele respeitado fala. ali, mais de 10 anos de casa. Então, eu vejo essa transição pra vocês como ao mesmo tempo mais difícil, porque vocês já estão mais engessados, Consolidados ali, mas vocês né? também estão mais consolidados no escritório. Então, se vocês forem falar, por exemplo, com a diretoria, tem muito mais credibilidade do que um estagiário que acabou de entrar com menos de um ano. Te digo que e não. falar. Te digo que não. Não, mas na cabeça dele, Exato, Sim. mas eu Talvez pra entendo ele é como um você desafio, pensa. Eu né? entendi É um o raciocínio, desafio. mas eu te digo que Mas não. se ele fala porque- assim, pô, ele tá dando um conselho pros nossos estagiários. Exato, de Sim. agora. Pra agora, né? que estão lá. Exato. E não peça o cargo. O cargo é algo É que... consequência, né, Exatamente, Matheus? deve ser uma consequência. Você tem que ir lá e resolver O expor as desafio. ideias, diabo do as problema. soluções. Você O quer problema o sempre desafio. tá lá. O problema sempre vai estar lá. E enquanto ninguém resolver. E não dá pra só aceitar as coisas pensando, não, o fluxo sempre foi assim. Então ele tem que continuar sendo assim. Gente, essa frase Às do vezes é uma- sempre foi assim, Gabriela,
É uma coisa que me incomoda muito. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não. Sim. Eu posso ter nascido assim, eu posso ter crescido assim, mas eu não vou pega morrer ela e assim. joga fora, tira ela do caminho. Não eu quero evoluir e o direito tem essa amplitude, né, da evolução. Exatamente. Né? E antes de você virar o tirador de pedras, você tem que tirar a pedra que tem ali e talvez a próxima que tem na frente. Mas você tem que entregar, não é pedir o cargo, pelo menos nessa fase um pouco mais entrando de início na carreira. Eu acho que seguir com esse caminho mais resolva o problema e depois você tenta... Naturalmente isso vem. É uma consequência. Exatamente. Depois você tenta... Exatamente. Tudo acontece, né, Matheus? Exatamente, perfeito. No fundo, a gente está lidando com pessoas. A gente tem aquela frase que todo mundo fala, que a gente vive um momento de mundo meio esquisito, né? Que a gente gosta mais de gatinhos do que dos humanos, gosta mais de cachorro do que de pessoas. Mas um advogado sem clientes, sem pessoas, um médico sem pacientes, também não tem muito o que agregar, né? Então, mas a gente tem que sempre lembrar que por trás da empresa são pessoas que vêm nos procurar. Sim. Com problemas, com dificuldades. Lembra da nossa inteligência jurídica em torno de pessoas. Exato. Eu gosto muito dessa frase. Então, na verdade, assim, trazer vocês aqui, primeiro eu quero... Vocês estão representando os nossos 90 advogados, tá? 74 advogados, se eu não me engano. Então, parabenizar vocês por compartilhar a história, ser inspiradores, serem, enfim, serem evidências de que as oportunidades dentro da carreira, dentro do escritório é possível. E, claro, depende aí de uma construção, de coragem, de iniciativa, de preparação. De oportunidades. Então, vocês são evidências de que é possível, né? Então, eu queria parabenizar todos os advogados do nosso escritório, LJCF, e vocês por uma carreira tão importante, né, Carol? Eu acho que o advogado em si, eu falo por mim, assim, eu espero nunca perder a coragem de aceitar novos desafios, né? Porque se eu não tivesse aceitado esse desafio, onde eu estaria hoje? Eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Que bom que você está gostando do desafio. Exato. Eu estou amando o desafio. Mas se eu não estivesse amando, também seria uma experiência. Então, o desafio motiva. E eu acho que é isso que a gente não pode deixar, sabe? Eu volto no entusiasmo, que é aquela coisa que te dá entusiasmo. Foca nisso. Em algum momento, isso vai te levar para um caminho que é muito bom. Tá só começando, Dé. Tá só começando. Obrigado, gente. Parabéns aos nossos advogados, a vocês. É um prazer trabalhar com você, Carol, gente, que é a nossa GG. Tanta conversa a gente já teve até hoje, quanto a gente desenvolveu, tudo que a gente tratou. E tem mais, sabe? Viu? Não paga e tem mais, não paga, porque é aquilo, a gente tá em transição constante, né? Em evolução. E trabalhar com o Matheus, que é uma pessoa que desenvolve tanto, que a gente tem tanta troca, né, Mar? Eu acho que só gratidão por você, de fazer parte da sua equipe, ser sua gestora é um aprendizado contínuo. É um aprendizado para mim, né? Porque às vezes você fala umas coisas que eu falo, Senhor, eu falo para você, né? SAP, né? Vamos traduzir isso aí. Mas eu tenho aprendido tanto, Ma, e eu acho que você tem tanto a acrescentar, e eu acho que o escritório tem tanto a contribuir. Eu acho que o eu acho é muito raso. E eu, enquanto gestora, digo, eu acredito em você, porque eu acredito primeiro no escritório. E eu acredito que o escritório é a minha primeira casa. Gente, obrigada aí pela participação nesse podcast. Obrigada, Matheus. Obrigada, André. Obrigada, Dé. Espero que seja prazer o primeiro é meu. Prazer é todo meu. Foi muito prazeroso esse bate-papo. Queria também parabenizar todos os nossos advogados. Vocês estão aqui representando, mas o parabéns vai para todos eles. Né, que se desafiam, que se formam 3 vezes, né, como eu falei no começo, né, já se formaram, estão em formação, vão se formar a segunda vez na OAB, vão a 3ª vez ali na busca do desafio e na carreira. Então, parabéns a todos os nossos advogados, que vocês não se limitem aos seus processos. Vocês são profissionais ímpares, que desenvolvem competências todos os dias, e que... Temos uma carreira em movimento. Exatamente. Né? A carreira está em movimento, ela é só uma oportunidade, as oportunidades estão aqui. Espero que vocês confiem, né, nessa trajetória aqui junto com o LJCF. Obrigada, gente. Um beijo. E até a próxima.